Obrigado, secretário, vereador Bortola. Neste momento, passo a condução dos trabalhos ao primeiro vice-presidente, vereador Edson da Rosa, para que eu possa fazer o uso da palavra. Com a palavra o presidente Wagner Petrini, da tribuna. Obrigado, meu vice-presidente, Edson da Rosa. Bom dia a todos que estão presentes neste momento. Excelentíssimo prefeito municipal, senhor Adilode Domênico, secretários, colegas da mesa diretora, líderes de bancada, senhoras e senhores vereadores, assessores e especialmente o público que nos acompanha nos canais e aqui no plenário. É com alegria e responsabilidade e grande senso de dever público que declaro aberta a retomada dos trabalhos ordinários do segundo ano legislativo da 19ª legislatura. Este momento, para além de cumprir um rito previsto em lei, representa a reafirmação da nossa crença na democracia, no respeito à Constituição Federal, à Lei Orgânica Municipal e, sobretudo, no compromisso que nos une em torno de Caxias do Sul. Iniciamos este ano legislativo conscientes de que vivemos tempos de debates intensos. As diferenças ideológicas próprias do regimento democrático, por vezes, atravessam as pautas e influenciam as agendas desta casa. Mas é preciso lembrar que o nosso compromisso maior não é com as posições ideológicas, e sim com a realidade concreta da nossa cidade, das pessoas que aqui vivem. Mais do que defender cartilhas, precisamos defender soluções. Mais do que sustentar discursos, precisamos sustentar resultados. E nesse curto período à frente da presidência, já conseguimos promover avanços importantes na organização dos trabalhos, no diálogo institucional e na condução responsável desta casa, demonstrando que, quando há disposição, a evolução acontece. Quero também registrar publicamente o reconhecimento responsável e comprometido com o erário público com que o senhor prefeito vem conduzindo a administração municipal. Esteja certo, senhor prefeito, de que encontrará neste presidente do Legislativo alguém comprometido com o equilíbrio institucional. Trilharei o caminho da responsabilidade, da harmonia entre os poderes e, acima de tudo, do interesse público, do cidadão caxiense que merece respeito. O ano de 2026 exige muito de todos nós. Projetos estruturantes para Caxias do Sul, como o aeroporto regional, o túnel da Mateus Janela e tantas outras demandas históricas da nossa cidade, dependem da seriedade, da maturidade política e da dedicação deste parlamento. Que possamos fazer deste ano um período de trabalho produtivo, diálogo respeitoso e entregas concretas à população. Entre os desafios institucionais, destaco o compromisso de avançarmos na TV Câmara em sinal aberto, ampliando a transparência e aproximando ainda mais a população do nosso trabalho legislativo. A Câmara precisa ser compreendida, acompanhada e participativa. Este é um passo importante nessa direção. 2026 também é um ano eleitoral. E faço aqui um desejo sincero, que o debate político permaneça no campo das ideias, das propostas e das pautas comuns da população. Que saibamos divergir com respeito, sem perder de vista aquilo que nos une, que é o interesse público e o bem de Caxias do Sul. Também teremos nosso stand na Festa da Uva. Quero também, senhor prefeito, Adilode Domênico, cumprimentar os secretários, os colegas vereadores, que desde a primeira campanha do prefeito, fui muito leal e todos conhecem como funciona o meu trabalho no sentido de lealdade. Legislatura passada tive a oportunidade, sou agradecido, senhor prefeito, ter sido vice-líder do governo
Para mim manter a coerência, o meu trabalho, sempre subir a essa tribuna falando no sentido que precisamos separar os poderes legislativo e executivo. Hoje anuncio o meu desembarque do governo municipal para poder trabalhar com clareza, firmeza, sem misturar legislativo com executivo e quem ganha a comunidade. Então, quero desejar um bom ano a todos e que todos tenham um bom mandato. Era isso. Muito obrigado. Retorno à condição dos trabalhos ao presidente e vereador Wagner Petrini. Neste momento, conforme o artigo 94, inciso 6 da Lei Orgânica do Município, recebemos hoje em nosso parlamento o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Adilódio Domênico, que ocupará a tribuna para expor a situação do município e os planos de governo para 2026. Da tribuna, senhor prefeito Adilódio Domênico. Muito bom dia, senhoras e senhores. Quero começar saudando o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Wagner Petrini, demais membros da mesa, nosso líder de governo, vereador Caleb Garbim, vice-líder, vereador Zé D'Ambrós, senhoras vereadores, vereadoras, senhores vereadores, saúdo o nosso vice-prefeito Edson Nesplo, demais integrantes da nossa equipe de governo aqui presentes, já nominados pelo protocolo. Agradeço este tradicional espaço da abertura do ano legislativo, sempre é um momento simbólico e estratégico, e aqui reafirmamos algo fundamental para a cidade. Executivo e legislativo têm papéis distintos, mas responsabilidades compartilhadas. Quando há parceria e respeito entre as instituições, quem ganha é a população de Caxias. Que 2026 seja um ano de diálogo qualificado, responsabilidade institucional e, acima de tudo, que resultados concretos sejam para Caxias do Sul. Quero destacar o papel desta casa no debate e avaliação de projetos importantes no último ano, como a histórica Lei das Águas. Agradeço o comprometimento de todos nas pautas que impactam diretamente a vida de nossa comunidade. O último ano foi desafiador, enfrentamos dificuldades econômicas, mas também foi um período de muito trabalho, planejamento e preparação. 2026 será o ano em que muitos projetos passam a se materializar e começam a se executar e se tornam realidade concreta para a população. Entre esses projetos, eu destaco alguns que são estratégicos. A construção das primeiras escolas de educação infantil da PPP de Educação, um passo decisivo para zerar a fila de vagas na educação infantil. A licitação já em andamento e o início das obras do futuro aeroporto da Serra Gaúcha, que representa desenvolvimento econômico, logístico, turismo e integração regional. O Parque Rural, que esta casa aprovou para a área ser zona urbana, e o Parque Urbano já com tratativas avançadas com a área do Jockey Club. O Canaliza Caxias, um projeto de macroestruturante essencial para a drenagem e qualificação urbana, bem como o túnel da Mateus Janela, que acaba com alagamentos históricos naquela região da cidade, beneficiando mais ou menos 180 mil pessoas. O viaduto do BR-116 e duplicação de parte desta via anunciados na última semana pelo ministro Renan Filho em visita à nossa região. Duas pautas trabalhadas há anos junto ao governo federal, que vai sair do papel também. Importante aqui se faça um parênteses, esse projeto do túnel da Mateus iniciou no governo Alceu lá em 2014. Em 2023 nós refizemos, adequamos esse projeto e agora, recentemente, o DINIT atualizou ele dentro da nova legislação e largura de vias. Então, também foi muito importante a visita do ministro Renan anunciando esta obra almejada já há tanto tempo. E, junto com ela, nós, em 2021, entregamos
um pedido para mais de 30 pontos críticos que atingem a BR-116 desde Vila Cristina até Parada Cristal, incluindo ali a frente do Hospital Geral, o entroncamento da Avenida Rio Branco de Anarec com a BR-116. Enfim, obras que Caxias almeja há muito tempo e que nós estamos perseguindo elas. São obras que fazem a diferença e seguramente vão moldar o futuro da nossa cidade. Teremos também desdobramentos do caso Manha Bosco, onde estamos reavaliando o acordo devido à legislação federal. É nossa responsabilidade buscar uma negociação com o melhor indicador de reajustes dos valores a serem pagos pelo bem da nossa cidade. Os eventos climáticos extremos, que já fazem parte da nossa realidade, enfrentamos chuvas intensas, granizos, temporais, que causaram e causam prejuízos à agricultura e a diferentes regiões da nossa cidade. Diante disso, é fundamental manter e fortalecer ações como prevenção e resposta, como é o caso do projeto antigranizo. O trabalho desenvolvido pela Defesa Civil junto aos moradores de Galópolis também é algo que merece ser destacado. As obras de drenagem, reconstrução e prevenção realizadas pela Secretaria de Obras, pelo SAMAI, pela gestão urbana, CODECA e demais equipes envolvidas. Este é um trabalho contínuo, técnico, que exige união e esforços e responsabilidade pública. Quero também destacar uma virada de chave que vivemos recentemente em Caxias do Sul, e aqui destaco também o papel tão importante do nosso vice-prefeito Edson Nespolo, que conduziu este processo. A programação de Natal, com o túnel de LED, a ocupação da Avenida Júlio de Castilhos, a Praça Dante Alighieri, mostrou uma cidade viva, pulsante e cheia de pessoas. Vimos famílias nas ruas, convivendo, celebrando e se reconectando com os espaços públicos. Isso não é apenas entretenimento, é autoestima, é pertencimento, é o caxiense voltando a ter orgulho da sua cidade. Ainda mais teremos, a partir do dia 19, a 35ª Festa da Uva, mais uma oportunidade de mostrar o que temos de melhor e o que fazemos de melhor com a participação de toda a comunidade, especialmente desta casa, onde o presidente legislativo ocupa a vice-presidência desse evento. Tivemos nos últimos dias também importantes conquistas que vale a pena ser compartilhadas nesse momento. Caxias conquistou o 4º melhor índice geral de implementação da nova lei de licitações, avaliação do Tribunal de Contas do Estado, e a liderança isolada nas cidades com mais de 250 mil habitantes, superando inclusive a capital. Conquistamos também uma cadeira na Confederação Nacional de Municípios, um dos poucos a ser sem ser capital. São 12 capitais e 15 outras cidades que têm assento nessa importante tarefa de discutir a reforma tributária, onde indicamos o nosso secretário Michael Mauer, que tem larga experiência e que já vem trabalhando em cima desse tema. Reitero meu respeito a esta casa, meu compromisso com o diálogo, minha disposição permanente para construir soluções conjuntas. Caxias do Sul tem desafios, mas tem, acima de tudo, capacidade, planejamento e pessoas comprometidas com o futuro da nossa cidade. Neste ano, iremos abrir as discussões sobre a revisão do plano diretor, que já está tramitando na casa, a proposta do Executivo de revisão também da Lei do Parcelamento e Uso do Solo, entre outros projetos para o desenvolvimento da nossa cidade. Desejo a todos um excelente ano legislativo e que 2026 seja marcado por trabalho sério, decisões responsáveis e resultados concretos para toda a nossa comunidade. Um grande abraço e um bom ano a todos. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer a presença do prefeito municipal, senhor Adilódio Domênico, e demais autoridades a esta Casa Legislativa. Antes de suspender a sessão, fazer uma foto, nosso vice-presidente Edson da Rosa quer fazer uma entrega. Pois não, senhor presidente Wagner Petrini, nós temos aqui presente
nesse ato, representando a família Bettiato, o senhor Jefferson Taufer, e vai entregar ao senhor prefeito, ao vice-prefeito e a Vossa Excelência o livro da família Bettiato, se chama Bettiato, Uma História de Raízes e Sonhos. Então, eu convido o Jefferson Taufer, Vossa Excelência, o prefeito e o vice, a ser entregue o livro para os senhores e também a mesa diretora para fazermos uma foto. Aí à frente da mesa. Neste momento, suspendemos a sessão para registros fotográficos.